Irmãos, voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, edição 1250, ano 26, e o tema de hoje, o sacerdócio e a fidelidade ao Senhor. Um tema especial porque nós temos muitas dificuldades no que diz respeito às lideranças da atualidade e muita gente não parece ter compromisso com o Senhor Jesus. Por causa de interesses, por causa de familiares, por causa de parentesco, por causas várias, eles se tornam infiéis ao Senhor, infiéis à palavra, infiéis à doutrina, infiéis à igreja, à organização, e nós temos realmente um desmando, nós temos uma coisa vergonhosa. Eu confessei Jesus Cristo em 1969, já estava lendo a Bíblia pelo menos há 3 anos, mesmo criança e não tendo oportunidade como se tem hoje, mas estava ali e confessei o Senhor Jesus aos 16 anos. E naquele tempo só tinha a Assembleia de Deus, Templo Central e Bela Vista, e era uma dificuldade ainda, porque tinha havido uma divisão, Bela Vista se dividiu, era a congregação do bairro, e passou a ser uma sede, e nós tínhamos uma dificuldade ali. Agora, imagina se aqueles nossos irmãos da época que já foram para a glória sem passar por tanto vexame, tanta maluquice, imagina se aquelas pessoas não tivessem sido poupadas, tendo ido embora, tendo ido para casa, e hoje eles passassem, em cada rua tem 3, 4, 5 ministérios, e alguns são ministérios da iniquidade, da corrupção, da roubalheira, da falsidade, da fraude e da revolta. É uma vergonha, é um absurdo. Por que isso acontece? Por infidelidade. São infiéis ao Senhor, infiéis à palavra, infiéis à doutrina, infiéis aos homens. É impossível ser fiel. É impossível ser fiel aos homens quando se é infiel para com Deus. Ora, se Deus, se o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o juiz absoluto, o que vai julgar os vivos e os mortos, se eu, diante do Senhor, eu sou corrupto, eu vou me portar bem diante dos homens, que não sabem nem o meu segredo, minhas coisas? Portanto, o nosso tema é pertinente, é um tema especial, para você aprender e para você meditar, para você guardar. O sacerdócio e a fidelidade ao Senhor. O texto bíblico, 2 Crônicas, capítulo 23, versículos 12 a 21. Nós vamos ler a palavra do nosso Senhor. Nós temos necessidade de ouvi-la, temos necessidade de aprender a palavra de Deus, ouvir e praticar. 2 Crônicas 23 e 12 diz assim: ouvindo, pois, Atalia, a voz do povo, que corria e louvava ao rei, veio ao povo, à casa do Senhor, e olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os príncipes e as trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre, e tocavam as trombetas, e também os cantores tocavam instrumentos musicais, e dirigiam o cantar de louvores. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou: traição, traição. Porém, o sacerdote Joiada trouxe para fora os centuriões que estavam postos sobre o exército e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá a espada, porque dissera o sacerdote: não a mateis na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada da porta dos cavalos para a casa do rei, e ali a mataram. Joiada fez aliança entre si, o povo e o rei, para que fossem o povo do Senhor. Depois, todo o povo entrou na casa de Baal, e derrubaram e quebraram seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, sob a direção dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi.
E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém imundo, nem coisa alguma imunda. E tomou os centuriões e os poderosos e os que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor, e entraram na casa do rei, passando pela porta maior, e assentaram-no no trono real. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram a Atalia à espada. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, estamos em tua presença, lemos a tua palavra, suplicamos pela tua igreja. Abençoe e guarda os nossos ouvintes, abençoa os nossos internautas, guarda cada um, Senhor. Ajuda-nos, no santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso tema é pertinente, como eu disse, o sacerdócio e a fidelidade ao Senhor. O sacerdócio requer fidelidade. Sacerdotes infiéis, eles conseguem muita coisa, os sacerdotes infiéis, eu posso traduzir direto, pastores infiéis, que é o sacerdote aqui, por causa da leitura na Bíblia Sagrada, mas os nossos líderes, eles têm um ofício sacerdotal, mas no Novo Testamento, o título, a titularidade não é de sacerdote, a titularidade é de pastores, bispos, são os títulos do Novo Testamento. E escrito para nosso ensino, que ele mesmo, referindo-se a Jesus, ele mesmo deu alguns para apóstolos, outros para mestres, para bispos, para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento da igreja, o aperfeiçoamento dos santos. Portanto, usando a linguagem do Novo Testamento, os nossos mestres, os nossos pastores, os nossos líderes, eles têm, eu posso me incluir na condição de um pequeno líder, nós temos necessidade de sermos fiéis. É impossível a esperar a fidelidade, lealdade nos negócios, no tratamento, e é impossível esperar lealdade no aspecto social quando o sujeito é infiel no aspecto espiritual. Então, nosso tema é pertinente. O sacerdócio e a fidelidade ao Senhor. O sacerdote Joiada, meus amados irmãos, era um homem extraordinariamente fiel. Ele era um homem extremamente corajoso. Ele era um homem muito sensato. Ele era um homem extraordinário. Joiada era um homem especial. Ele estava com a grande responsabilidade de restaurar o reino à casa de Davi. Atalia, ela era pagã, ela tinha casado, ela era filha de Jezabel e Acabe, e ela tinha casado com o filho de Josafá, e ela tinha usurpado o trono. O marido morreu relativamente novo, mas mesmo assim foi sucedido por um filho. E o filho morreu. O filho morreu também muito novo e ela usurpou o trono. Ela matou os descendentes, ela perseguiu, ela matou muita gente, mas o sacerdote Joiada, com uma filha dela que tinha temor de Deus, esconderam um menino, esconderam um filho do falecido rei, e ela julgava que esse menino tivesse sido morto também naquela ordem que ela deu para a destruição dos descendentes da casa real. E, portanto, Atalia, ela estava no trono, ela passou quase 7 anos, e era um período terrível, porque ela era ímpia, ela era perversa, ela tinha puxado, ela tinha seguido o padrão da mãe, a Jezabel,
e do pai, que apesar de ser menos cruel do que a mãe, mas também era perverso. O casal, Acabe e Jezabel. E o Joiada, ele conseguiu esconder o menino, ele conseguiu esconder o garotinho ali na casa deles, naqueles lugares, digamos, de acesso restrito, e eles criaram este menino, ficaram quase 7 anos, 6 anos e pouco com aquela criança. E o resultado, meus amados irmãos, é que eles prepararam pela fidelidade do sacerdote Joiada, pela prudência deste sacerdote, pelo segredo de Estado que era mantido, inclusive, por uma filha de Atalia, o sacerdote manteve, porque essa história de casamento, essas relações assim, elas se tornam muito complicadas. O rei Acabe achou que era um bom negócio o filho dele casar com a filha dele, casar com um filho do Josafá. Aparentemente era. Alguém podia até esperar que houvesse uma reunificação dos reinos, e não sabemos muito o que se passa na cabeça dos outros. E em política, tudo é possível, principalmente porque estes interesses nem sempre são confessados, nem sempre eles são declarados. E a verdade é que o sacerdote Joiada arriscou a sua própria vida para guardar um descendente da casa real com vida e, num determinado momento, ele tirar Atalia do poder. E foi o que aconteceu. Ele combinou com as autoridades, combinou com o exército, combinou com os líderes que lhe davam ouvidos. A maioria estavam sofrendo a opressão da Atalia, mas não tinham nem um apego, nem uma amizade, admiração por ela, porque ela foi perversa ao ponto de matar filhos e netos, e, portanto, Joiada era uma esperança para aquela nação. E o Joiada, meus amados, ele combinou com as autoridades, ele abriu o seu segredo para algumas autoridades. Nós temos um filho do rei, há um sobrevivente, e nós vamos tomar o controle da situação. Combinou tudo e prepararam o dia. Quando levaram o menino, com 6 anos e meses ali, então começaram o barulho, começou o barulho, começaram a expressar a sua gratidão a Deus, a sua gratidão a Joiada, a sua esperança a renovar-se, e Atalia ouviu. Isto acontecia nos recintos do templo, nos recintos que eram restritos ao sacerdote, e Atalia ouvia lá nos espaços reais. E ela ouviu o barulho, foi ver de perto. O versículo 12 diz: ouvindo, pois, Atalia a voz do povo que concorria e louvava o rei, veio ao povo. Ela foi ver o que é esse negócio. Ela foi, aproximou-se da casa do Senhor. Estava tudo combinado e o Joiada havia dado ordem: não deixe ela entrar, não pode entrar nada imundo na casa do Senhor, não pode ser contaminada a casa do Senhor. E ela olhou e o rei, o menino, estava junto à coluna. E tinha um espaço real, tinha aquele lugar que era tradição. O rei se senta naquele lugar que tem uma plataforma, tem visibilidade para todos que estão presentes, e ela olhou, estava lá o rei, estava lá o menino. Ela rasga as vestes e grita: fui traída, traição, traição. E ela sai desesperada. Acontece que estava tudo programado. O sacerdote tinha dado ordem e os centuriões apareceram.
Os militares estavam todos armados, todos apostos, apareceram ali e o sacerdote deu ordem: tirai para fora, tira ela das fileiras, não deixa ela ir, ou seja, evita confusão, evita problemas, tira ela. E ninguém segue, se alguém seguir, morrerá. Que sacerdote corajoso! O meu tema, o nosso tema é o sacerdócio e a fidelidade ao Senhor. Meus amados irmãos, a fidelidade encoraja. Fidelidade encoraja. Quando você é fiel, você se arrisca. Foi assim com a Igreja de Jesus Cristo. Quando você é fiel, você tem apreço pela fidelidade, pela honradez. Quando você é fiel, você se arrisca. Joiada era fiel, ele era um sacerdote fiel à palavra, ele era fiel ao Senhor, ele era fiel ao seu povo. Ele tinha organizado isto, tudo em silêncio, porque era necessário segurar, era necessário prudência. Eles sabiam quem era a Atalia. E o sacerdote disse: tirem ela das fileiras, ninguém vai acompanhar. Se alguém acompanhar, mate. Um sacerdote com esta autonomia, um sacerdote com esta decisão, com este poder decisivo, sim, por que não? No contexto da nação de Israel, os ungidos do Senhor eram exatamente o rei, o profeta e o sacerdote, e todos eles tinham autoridade no seu ofício. O rei tinha poder de vida e morte, mas o sacerdote agia para defender o sacerdócio, para defender o seu ofício, para defender a palavra, para defender as instituições no que diz respeito à santidade da lei. Portanto, meus amados, Joiada trouxe para fora os centuriões, estava tudo preparado, não tinha como sair do controle, aquela situação estava tudo sob controle. E lançaram mão de Atalia, o versículo 15 diz, lançaram mão dela. Lançaram mão dela, ou seja, aqui você não fica. E ela se encaminhou para a casa real, em direção ao palácio, ela foi pela porta, seguiu um outro caminho, ela procurou o caminho dos serviçais, o caminho da porta dos cavalos, e a sua intenção era ir para a casa do rei, mas mataram ela ali, naquele lugar. E Joiada fez aliança, versículo 16, Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para que realmente agisse como o povo do Senhor. E ele fez uma aliança. Olha, nós passamos pelo pior, 7 anos, 6 anos, quase 7 anos de usurpação de Atalia, quase 7 anos de corrupção extrema, quase 7 anos de maldade extrema, matou os filhos, matou os netos, matou sacerdotes, matou profetas, perseguia. Ela foi cruel, ela foi terrível. Mas nós vencemos. Agora precisamos de unidade, precisamos estar juntos, precisamos estar unidos. E ele fez aliança, firmou aliança. O sacerdócio, o povo e o rei. E depois todo o povo entrou na casa de Baal. Após aceitarem as condições do sacerdote Joiada, eles entraram na casa de Baal, derrubaram os altares de Baal, quebraram as estátuas que ali haviam. E o sacerdote, que deve ter ficado apavorado, o nome dele já estava dizendo que tinha que morrer. Matã, o nome do sacerdote de Baal. E eles mataram o sacerdote de Baal diante dos ídolos, diante dos altares. E Joiada
ordenou os ofícios na casa do Senhor. Pela primeira vez em 7 anos, este sacerdote estava tranquilo, estava feliz. Mas como é que um ungido de Deus, que um sacerdote de Deus está tranquilo, está feliz depois de uma situação desta? Porque a fidelidade encoraja. A fidelidade encoraja. A fidelidade nos encoraja. Eu já confrontei perversos. Eu tenho confrontado perversos. E vou confrontar perversos enquanto existir, enquanto eu viver. E nem sou essas coisas. Mas eu preciso me manter fiel aos princípios que eu aprendi na palavra de Deus. Matã tinha deturpado o culto em Judá. O sacerdote Joiada perdia porque ele não tinha apoio. Ele era o sacerdote do Senhor, mas a festa era feita por Matã, o sacerdote de Baal, tinha apoio de Atalia, tinha apoio de muita gente. Mas Joiada continuou, porque, meus amados irmãos, a fidelidade nos encoraja. E ele teve coragem de guardar um descendente real, de esconder cárcere privado, hoje nas leis da nossa nação, sucumbindo aí, nossa nação ordinária, terrivelmente ferida, manobrada, deturpada na política, uma coisa vergonhosa por essas gangues que estão aí. Mas se acontecesse isso nesta nossa realidade de gangsters, seria um crime o que o sacerdote Joiada fez, porque era cárcere privado, mas ele encarcerou aquele descendente real para livrá-lo da morte. Ele encarcerando, ele escondendo o descendente real, ele salvaria o descendente real e salvaria as instituições. E agora no versículo 18 diz que ele ordenou os ofícios na casa do Senhor. Ele, pela primeira vez, com tanta fidelidade e lealdade, ele pôde fazer com tranquilidade a convocação aos sacerdotes levíticos. Sacerdotes levitas foram trazidos, venham para cá, todos os levitas vêm para cá. Traz o sacerdócio levítico para ocupar o seu espaço que antes estava sendo usurpado por Atalia e Matã. Agora, meus queridos, estava tudo sendo ordenado conforme designara Davi, conforme Davi havia organizado, e ofereceram holocausto ao Senhor, ofereceram os sacrifícios ao Senhor, como está escrito na lei de Moisés. O versículo 18 finaliza dizendo, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. Davi, o doce salmista de Israel, ele tinha feito um trabalho grandioso, ele tinha organizado o culto, ele tinha organizado os levitas, ele tinha organizado os sacerdotes, ele tinha criado turnos para não ficar ninguém fora, ninguém ficava indiferente, ninguém podia ficar indiferente ou desprezado, esquecido, porque ele criou ordens, turnos, todos teriam oportunidades. E esta instituição estava renovada, restaurada, haviam de fato feito uma aliança, era o sacerdócio, o povo e o rei, uma aliança tríplice para continuar servindo ao Senhor com fidelidade. O versículo 19 nos diz, e pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém imundo. Não entra ninguém que não esteja preparado. Não entra nada que não seja condizente com a santidade da casa do Senhor, com o que o Senhor determina, com o que o Senhor ordena. Meus queridos irmãos, é necessário tomar atitude.
Hoje nós vemos nossas igrejas sofrendo, o Santo Ministério sofrendo. Também houve grandes precipitações em alguns dos nossos líderes. No lugar de serem fiéis, foram, na verdade, criaram arranjos e botaram gente importante aos seus próprios olhos, encheram o ministério de perversos e hoje eles estão às voltas com esses perversos aí. Ministério corrompido por ministros corruptos. No lugar de haver interesse pela obra de Deus, unidade e defesa das instituições, existe luta, existe combate entre uns e outros, de uns contra os outros. É uma desgraça a gente dizer isto em público, mas se o mal é público, a sua reprovação deve ser pública. E ele colocou porteiros na casa do Senhor. Porteiros é para manter a ordem. Não entra nada imundo neste lugar. E tomou os centuriões, os poderosos que tinham domínio sobre o povo, e conduziram o rei da casa do Senhor para a casa real. Levaram o rei. A cerimônia de coroação tinha sido nos espaços sagrados da casa real, da casa do santuário, do tabernáculo, do templo, porque era necessário manter um segredo. Mas agora foi tirada a ameaça, agora foi tirado o empecilho, agora foi banida a corrupção. Agora podemos levar o rei para o espaço e assentá-lo no trono real. E o último versículo nos diz: e todo o povo da terra se alegrou. Meus queridos irmãos, o sacerdócio tem a obrigação de promover a fidelidade. Hoje a infidelidade está assumindo ares vergonhosos, porque há interesses gritantes. Eu conheci e conheço pessoas que foram bem instruídas, bem ordenadas, e hoje, por causa dos seus interesses, estão dando cobertura a corruptos, a perversos, a divisores, dividem a igreja por interesses pessoais. Não existiu entre nós um único princípio doutrinário que causasse divisão, mas interesses pessoais, localizados, mesquinhos, levaram a isto e estão dando apoio aos perversos. O sacerdócio deve ser fiel. O sacerdote deve ser fiel. O sacerdócio e a fidelidade ao Senhor é um tema para ser pensado no século XXI. O pastorado e a fidelidade a Jesus é um tema para ser pensado na Assembleia de Deus. Não me refiro nem à convenção, que hoje é um órgão político, mas me refiro à igreja, que estão querendo assassiná-la, estão querendo matá-la, estão querendo enterrá-la. Com tanta coisa estranha aprovada, tanta coisa estranha colocada na primeira fileira, como se fosse um valor, quando nós sabemos que a igreja perdeu foi o seu referencial, ou está perdendo o seu referencial. Eu falo assim, com todas as letras, não tenho um inimigo, muito embora tenha muitos adversários. E nem sou essas coisas todas, mas a fidelidade me encoraja a defender o Evangelho de Jesus Cristo, a Igreja de Jesus Cristo e a Assembleia de Deus. A igreja que eu participo, e não é por cegueira, por usar viseira, não, é porque não tem nada melhor, não tem nada melhor, não tem nenhuma outra. Aliás, todas as instituições têm defeitos. Portanto, meus amados, pague o preço pela fidelidade. Olhe para frente, olhe para cima, ande para frente, seja fiel, seja leal. Leal à igreja, leal ao Senhor, leal às Escrituras, leal ao pastor. Ser leal é necessário. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, estamos em Tua presença.
Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Senhor, pela lealdade à tua palavra. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos. Obrigado pelo teu povo. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra, Senhor, e pela exposição da mesma. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Guarda as nossas vidas, guarda os meus irmãos, ouvintes, guarda os internautas, ó Senhor. Guarda, meu Senhor, os meus irmãos nas emissoras, na conexão com as emissoras. Guarda, meu Senhor, a tua igreja. No maravilhoso nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã numa outra conexão com a Rádio Metropolitana e o Facebook. E logo mais às 21 horas estaremos na Rádio Vida 102,9. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.